Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Faz alguns dias eu deixei lá no Instagram do canal, instagram.com/imersões. Me segue lá. Lá de vez em quando tô colocando alguma coisinha, mostrando um pouquinho aqui do nosso estante, falando um pouquinho do que a gente tá fazendo. Segue lá, segue lá. Tô pedindo. Eu deixei lá um destaque comentando sobre esse livro aqui, ó, Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse livro aqui é um manual de escrita literária, de escrita criativa. E eu havia terminado de ler, só que por esse período de pandemia que eu não consegui subir conteúdo para cá e tal, comecei a ler livros em 2019, início de 2020, depois eu fui atropelada, como todo mundo, por essa ansiedade, esse medo, essa expectativa que tem desde 2020 sido constantes na nossa vida. E eu pensei, vou reler. Deixei a pergunta lá. Leio sozinha? Vocês querem um projeto de leitura? Porque a gente divide em capítulos. E se mais alguém tiver em casa pode acompanhar também. É um livro técnico, não é um livro um livro literário, um livro, né, como tá falando aqui, é um manual. E quem me respondeu, pode ler que a gente acompanha. Então eu tô trazendo para vocês aqui o primeiro capítulo de Escrever Ficção. E eu espero que, se você tiver curiosidade, quiser adquiri-lo, tem um link aqui da Amazon afiliado na descrição. Adquirindo por lá, você ajuda o canal a melhorar vídeo, som, áudio, enfim, melhorar tudo aqui. Vamos começar! Puxa teu banco aí, pega tua caneta, teu papel e bora papear. Gente, eu nunca fiz projeto de leitura antes, então eu pensei assim, a melhor forma de ir falando sobre esse livro é fazendo fichamento dele, porque eu aprendo dessa forma, aquilo que eu vou escrevendo vai entrando e vai ficando melhor do que se eu somente estivesse lendo. Tanto é que, passados esses 2 anos, eu não consegui reter muita coisa, né? E se você não sabe, eu vou até deixar aqui também para você me conhecer 2 links de lugares onde eu tenho escrito uma coisinha ou outra. Eu tenho textinhos no Wattpad e tenho textinhos no Inspired. Então, além do blog. Então, eu vou deixar aqui os links para você também me conhecer lá. Tenho essa vontade de publicar, tenho textos que estão em andamento. Então, assim, quando eu peguei esse livro, comprei lá na Livraria da Travessa ainda em 2019, era lançamento, né? Fiquei toda, nossa, e tal, vai melhorar. E de fato, muita coisa que o Luiz Antônio traz aqui, eu consegui, do pouco, né, que eu consegui absorver, eu tenho podido melhorar minha forma de escrever. A forma mais adequada que eu achei de trazer esse projeto de leitura para vocês é fazendo um fichamento. O livro começa com um não prefácio, aqui. Não é um prefácio. É isso que o Luiz Antônio fala. Não é um prefácio. Esse livro é bom de ler, gente. Esse papel polinho gostoso, né? Amareladinho. Ser ficcionista é exercer nossa humanidade. E eu não poderia concordar mais. Porque o ficcionista vai trabalhar com os sentimentos, com ações, com pensamentos humanos, seus e dos personagens que ele vai criar, que ele vai tirar do nada. Eu costumo dizer que toda a história é um recorte da vida daquele personagem, da vida daquela comunidade onde o personagem está inserido, daquele período histórico, seja fantasioso ou real, é sempre um recorte. E se você vai fazer esse recorte, você precisa estar atrelado àquilo que é verossímil. E em algum momento a gente fala que dá esse entender da verossimilhança. Deixa eu te dizer os outros capítulos, o que temos. O próximo capítulo que nós vamos
fazer o nosso fichamento. O personagem, o poderoso da história, o personagem como irradiador da narrativa. Para o Luiz Antônio, o personagem é a parte principal da história, porque você pode ter um enredo, mas se o personagem não for bem construído, não for sedutor para você, você vai largar essa história de lado. Então, para quem quer ser ficcionista, para quem quer ter um texto publicado, um texto literário publicado, no caso, né? O personagem é uma das coisas com as quais você precisa mais se preocupar de montar ele redondinho para ele ser bem aceito pelo seu público-alvo. Quem é que vai ler a sua história? Você vai escrever uma história para adolescente? Você vai escrever uma história para jovens adultos? Você vai escrever uma história de que gênero? O seu personagem precisa refletir. E precisa refletir essa preocupação. O terceiro capítulo, temos muito em comum com Hamlet, a questão essencial do personagem e o conflito da narrativa. Todo personagem, segundo Luiz Antônio, vai mostrar para o leitor, dentro da história, um conflito. E esse conflito precisa ser plausível. Esse conflito, por mais que você esteja escrevendo um texto fantasioso, né? Coloque aí como exemplo as Crônicas de Nárnia, coloque aí também O Senhor dos Anéis, essas sagas que costumam misturar realismo fantástico, fantasia, todas elas trazem no cerne conflitos. Conflitos esses que sejam, como diz no capítulo 1, humanos. Então esses conflitos vão muitas vezes delinear não só o personagem na sua construção, como a própria narrativa na sua construção. O próximo é o quarto, escrever ficção é tramar, o enredo e sua estrutura. Eu confesso que para mim é uma das partes mais difíceis de definir e arrumar no meu texto. Eu tenho uma péssima mania de escrever à medida que a inspiração vai ali deixando que eu faça. Eu tenho um determinado momento que ela vai falar assim, cansei. Aí ela me abandona, e aí ela não só vai embora, como me deixa com bloqueio, ela me deixa trancada criativamente. Mas o livro vai ajudar a gente a ter técnicas melhores de tramar a história. O quinto capítulo, aplainando um terreno de intenso trânsito, a focalização, vai se falar da narrativa mesmo, do narrador. Esse narrador vai ser personagem, ou seja, ele vai escrever em primeira pessoa, ou esse narrador vai ser observador? Enquanto ele vai ser observador? Porque nos textos mais atuais, a gente aprendeu na escola que o narrador ou ele era personagem, e por ser personagem muitas vezes ele não conheceria o que se passa na cabeça dos outros, e tem o narrador onisciente, que é aquele que é uma entidade sobre a narrativa, conhece tudo de todos, mas os textos mais recentes, literários, estão trazendo um narrador de terceira pessoa que não tem muita ideia do que está narrando, não. Ele é só uma testemunha ocular. Ele não consegue, muitas vezes, perceber as motivações de outros personagens porque não tem acesso ao que se passa na cabeça deles. E saber que tipo de narrador você vai colocar na sua história é importante para que o seu leitor se sinta dentro da história, de que maneira ele vai se sentir dentro dessa história. O sexto capítulo, onde aconteceu tudo isso? O espaço. Autoexplicativo, né? Você tem um espaço descrito de forma decente, para o leitor é ambientá-lo de maneira coerente e coesa, né? Ambientá-lo de forma efetiva. Muitas vezes você precisa trazer um clima, e esse clima vai ser dado não só pelas ações que estiverem acontecendo ali, desempenhadas pelo ou pelos personagens, como também de que jeito que esse clima pode ser sentido no espaço em que ocorrem, onde ocorrem essas ações. Então a descrição do espaço é muito importante. Personagens de desdenho, esse é o sétimo, seus relógios de pulso, o tempo. De novo, o que eu mais tenho percebido de textos que eu tenho lido é a dificuldade dos autores em traçar linhas de tempo. Sejam porque fazem muitos flashbacks, seja porque não tem muita noção de linearidade. Tudo isso aqui o Luiz Antônio vai falar. O oitavo é Pequeno Tratado da Liberdade, o estilo, o nono.
Um guia para conduzir você em meio à selva. Roteiro para a escrita de um romance linear. Acho bacana porque esse roteiro não é preso. Tem que fazer desse jeito. Depois de tudo que foi conversado aqui pelo autor, ele te permite ficar livre para seguir a sua própria intuição. E para aqueles que têm um pouquinho ainda de dificuldade, estão tateando nesse lugar novo, que é a escrita narrativa, a escrita literária, ele deixa esse guia mais como uma sugestão de por onde começar. É bem interessante. Vamos às partes que eu considerei mais importantes no capítulo 1. Ser ficcionista é exercer a nossa humanidade. Como eu falei para vocês, eu fiz aqui um fichamento. Olha como tá bonitinho. Tá tudo escritinho. Então não vou ficar lendo o livro, já tá tudo aqui em ordem. À medida que eu for lendo, separei as partes mais importantes. Seja um parágrafo, seja só uma frase. Eu vou lendo aqui e comentando com vocês. Logo aqui na primeira página desse capítulo, na página 13, o Luiz Antônio diz o seguinte: por mais que nos aborreçamos diante da tela ou do papel em branco e amaldiçoemos o destino que infligimos a nós mesmos, pois veja bem, ninguém nos obriga a escrever, temos certeza de que se algo de nós ficar imperecível, será apenas nossa literatura, que resistirá ao tempo e ao descaso dos nossos contemporâneos, até que chegue o dia em que ninguém mais se lembrará da nossa existência física, mas nosso nome associado a um livro, esse persistirá, seja no sistema de catalogação de alguma biblioteca perdida do país, seja multiplicado de modo infinito pela web. A pessoa que se propõe a escrever não é obrigada. Isso aí é muito verdade. A gente muitas vezes se sente compelido, tem algo pulsando, que é uma ideia, e a gente quer colocar essa ideia para fora. E a gente sabe muitas vezes que para colocar essa ideia para fora não é simplesmente pegar e jogar. Dentro da nossa cabeça parece muitas vezes perfeita. Quando a gente transpassa esse lugar do mundo das ideias para o mundo sensível, aí é que a gente percebe que, nossa, é mais difícil do que eu achava. Mas ele nos deixa pelo menos esse consolo, ainda que a gente fique, enquanto vivos, né, desprezados pelos nossos contemporâneos, ficaremos eternos pelos livros que escrevermos, pelas histórias que colocarmos, né, para o mundo. É uma esperança, é uma esperança. Depois ele vai falar: o ficcionista não é apenas quem escreve literatura, e isso é importante, porque a gente costuma muito associar, né, o ficcionista como sendo aquele que deu a luz a algum personagem, a algum conflito inserido num recorte de tempo, mas ele vai além disso. Olha o que ele fala. O ficcionista tem uma conduta perante a escrita que, em sentido mais amplo, é também uma atitude perante a vida. Se o poeta necessita de muita sensibilidade, muita leitura, muita franqueza, o ficcionista precisa disso, muita leitura, muita franqueza, muita sensibilidade e mais, muita vivência. E parece que não, mas quando você escreve uma narrativa, seja de que gênero for, é muito mais fácil você saber delinear a história com elementos que você já conhece por ter ou ter se associado a na sua própria vida. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Fazer um texto adolescente, que os personagens sejam adolescentes, conflitos de adolescentes, ali dos seus 14, 15, 16 anos, é muito mais fácil para mim, por ter vivido esses conflitos de forma intensa na minha adolescência, que hoje, aos 38, eu querer escrever um personagem que tenha esta idade, esteja passando por esses conflitos agora. Eu estou descobrindo essa mulher de 38 anos agora. Como a adolescente Lívia de 15 anos já passou faz tempo, é mais fácil para mim falar desse passado que ele já está fechado.
O falar do presente me traz um pouco mais de dificuldade, porque a minha vivência é enquanto. Então eu entendo quando ele diz isso, que o ficcionista precisa de sensibilidade, franqueza e de vivência, para que tudo se torne palpável, concreto para quem vai ler, não se torne simplesmente um devaneio para o leitor. E ele diz mais, o ficcionista será um curioso, isso é mesmo, aquele indiscreto que quer saber mais e mais sobre qualquer assunto, saber por saber num primeiro momento. Chegará a hora em que, de modo desconcertante, tudo isso ressurgirá numa narrativa. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: tudo que a gente absorve na nossa vida se torna conhecimento de mundo. E em algum momento a gente vai usar esse conhecimento como base de um texto argumentativo que a gente vai produzir num concurso, num vestibular. Para a narrativa, conforme diz aqui Luiz Antônio, não é diferente. A gente vai ter nosso conhecimento de mundo colocado para jogo à medida que a gente vai escrevendo. Eu não sou formada em economia. Eu não sei calcular, por exemplo, a inflação. Mas se eu tivesse de escrever um texto que se passasse no final dos anos 80, início dos anos 90, na transição do governo Sarney para o governo Collor ali, eu era criança, eu saberia dizer os efeitos dos diversos planos econômicos que nós sofremos naquela época. Principalmente a mudança de preço nos supermercados, eu saberia dizer, por causa de vivência e também por causa da curiosidade. Ser ficcionista é ficar atento a todo tipo de informação que vem, porque a gente vai usar essa informação em algum momento. Ele diz também, ainda sobre o ficcionista, é também ter envolvimento epidérmico, né, de pele, psíquico, pessoal e emocional com a história. A dor que sofre o personagem será sentida por quem o criou, o mesmo com a alegria ou a felicidade. Se enquanto você está escrevendo seu texto, você não consegue se relacionar com a história, porque essa história não é para você. Para, ou então não é o momento dela ainda. Para e vá buscar outra vez em outro lugar, outro momento da sua vida. Essa história ainda não é sua. Se eu for botar os exemplos de histórias que eu criei assim, há histórias que eu, que tirei da minha alma, do meu âmago, que de fato passaram muito superficialmente por mim. E eu me dei por satisfeita. São histórias que eu nem mostro, estão aqui no HD do computador, eu nem mostro para ninguém. Porque eu sei que elas não ficaram boas. A gente sabe quando fica bom, quando a gente torce pelos personagens, quando a gente se compadece do sofrimento deles, quando a gente fica feliz quando ele alcança uma vitória. Parece uma pessoa fora da gente. É muito engraçado isso. O ficcionista deve ser aberto à aventura que existe em penetrar nos motivos das ações próprias e alheias, e também à aventura de criá-los. A gente tem que ter a mente aberta, né? A atitude do ficcionista também é de quem sabe que ao inventar está sempre se reportando à realidade. E é aí que entra a verossimilhança. Você pode trazer uma história surrealista. É contigo. Mas ainda assim você vai estar botando o seu dedinho, botando o seu pezinho na realidade. Porque a gente parte dela para escrever o texto. Luiz Antônio diz assim pra gente: então procure uma história que lhe diga respeito, uma que se impõe a você, que não deixe em paz até que seja escrita. Essa semana eu conheci um autor que eu vou trazer aqui para o canal, os livros dele, estou esperando o menino terminar o terceiro livro, Alisson Railon. E nós estávamos falando justamente sobre isso. Há histórias que os personagens não nos deixam em paz. E a gente precisa terminar por desencargo de consciência, tipo, tirar da consciência.
A expressão desencargo é literalmente tirar o peso da consciência, porque enquanto eles estão ali, eles ficam o tempo todo. Vai falar de mim não? Não vai voltar para mim não? E quando ele fala uma história que lhe diga respeito, é justamente uma história com a qual você se embrenhe. Porque se passar superficialmente é porque essa história não é para você. Ou, no melhor dos casos, essa história ainda não é para você desenvolver. A atitude do ficcionista requer disciplina. Aí me pegou. Porque eu me considero ainda uma pessoa muito indisciplinada. Um ficcionista escrevendo representa o momento mais solitário e complexo que alguém pode conceber. O leitor merece o melhor, e esse melhor é uma narrativa que ele leia com encanto. O ficcionista deve se colocar no lugar do leitor sempre. Se você, que é leitor, gosta de ler textos bem arranjados, bem alinhavados, por que você não vai escrever um texto que também seja arranjado, alinhavado? O que você vai deixar seu leitor a ver navios assim, né? E requer muita disciplina para não perder a mão. Talvez essa seja para mim a minha maior dificuldade. O leitor deve estabelecer uma ponte direta com os personagens e a história. O leitor descompromissado, digamos, o que lê apenas por prazer, o leitor de fim de semana, de fim de tarde, né? Não deve perceber o esforço de quem escreveu a narrativa, nem os artifícios utilizados para atingir o resultado final. É interessante quando ele fala isso, porque é que nem Olavo Bilac fala. O poeta sofre, sua para escrever o poema perfeito. O autor sofre, sua para escrever a narrativa mais próxima da perfeição, porque a perfeição é impossível, é um lugar impossível de se chegar. E o leitor que vai pegar o nosso livro por uma indicação, porque viu na internet, porque simplesmente caiu de paraquedas diante dele, precisa não perceber nem o nosso suor, nem o nosso sofrimento. E como isso é possível? Ele vai dar aqui as ferramentas, ou vai sugerir pelo menos algumas ferramentas que a gente possa usar. Ele continua. Outra pergunta que deve ser feita quando damos por terminada a narrativa. Isto é o melhor que posso escrever no momento? Se sim, a narrativa está pronta. Se não, tenho que retomá-la desde o princípio. Vale mais revê-la agora do que depois, quando já está publicada e não nos pertence. Lembre-se, uma vez que decidimos ser ficcionistas, assumimos o compromisso de fazer nosso melhor. Isso não tem nada a ver com talento. O que é um alívio. Em algum momento aqui, logo depois que ele fala nesse parágrafo, ele vai falar de talento. E eu sempre achei que eu precisava ter esse dom sobrenatural para escrever. E me afligia, porque eu sei que eu não tenho. Eu gosto, mas nem tudo que a gente gosta nos é natural, não é verdade? Ele dizendo isso, que não tem nada a ver com talento, me deixa mais aliviada, porque eu sei que se eu me esforçar, se eu fizer pesquisa se for necessário, se eu conseguir conduzir a história com um mínimo de coerência, de assertividade, eu vou entregar um produto decente para quem vai me ler. Então isso me traz me traz conforto mesmo, não estou exagerando não. Ele diz aqui, ó, sem rodeios, histórias só existem quando são contadas. E eu até fiz essa anotação aqui, toda história é um recorte na linha do tempo que esteja inserida. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, tá acontecendo 1001 coisas lá fora, até aqui fora do meu quarto, dentro dessa casa. Enquanto você está aí assistindo esse vídeo, você pode estar lavando uma louça, enquanto você me escuta, um vídeo / meio podcast, você pode estar
indo para algum lugar enquanto você me ouve, você pode estar deitado na sua cama relaxando porque está de férias, enquanto isso o mundo não para. É muito interessante pensar nisso. A história só existe quando é contada. Enquanto ela não é contada, ela está aí dentro, ela está aqui dentro, ela está dentro do escritor que já está pensando no próximo livro. E aí quando ela vem para fora, quando ela passa a existir, aí é que as coisas começam de verdade. História é uma série de fatos, ele traz algumas definições, eu achei legal trazer essas definições também para vocês. História é uma série de fatos organizados, em geral dispostos numa linha temporal, de tal maneira que façam sentido. Já a narrativa é uma história contada sob a forma literária, com uma preocupação tanto com conteúdo quanto com a forma, tanto com os fatos que compõem a história quanto com a linguagem, tanto com a organização quanto com o efeito que essa organização provocará no leitor. Só contar uma história, muito que bem. Você não precisa nem necessariamente ser apegado a detalhes. Agora, quando você parte para a narrativa, aí o buraco é mais embaixo mesmo. Porque a narrativa vai precisar principalmente de planejamento. É você se preocupar em escrever uma sinopse para você e sempre pensar que nem novela, a nossa narrativa também, enquanto a gente está escrevendo, é uma obra aberta. Mas se você mudar totalmente o caminho que você traçou lá no início, talvez você tenha de voltar lá no início para reconduzir e dar o efeito que você pretende, alcançar o final que você já está quase ali chegando a. Então, narrativa é planejamento e execução. E ele vai falar aqui sobre de que forma que as histórias, que as narrativas chegam aos autores. Ele faz um apanhado e entende que é de duas maneiras. Ele vai chamar a primeira de Big Bang. Só posso denominar assim a circunstância de surgir do nada uma ideia pronta para uma narrativa com começo, meio e fim, relatada por vários ficcionistas. Digamos assim, o Big Bang era uma ideia que, em linhas gerais, continha um personagem e história que dela decorria. O Big Bang, então, é a própria inspiração agindo sobre o autor, mostrando tudo, como num filme. Já dizendo quem são os personagens, o conflito principal, já demonstrando mais ou menos onde que esses personagens vão chegar ao clímax e de que maneira vai haver desfecho. Já a segunda maneira é a geleia geral. Ele conta que a expressão é do poeta Décio Pinhatari, que a empregou em 1963. Referia-se à nossa cultura. Na geleia geral brasileira, alguém tem de exercer as funções de medula e osso. Não inventamos nada. Apenas damos nome àquela ideia inicial confusa e imprecisa em que percebemos o embrião da história. As minhas histórias são mais geleia geral que Big Bang. Eu tenho ali, vem do nada, uma ideia. Personagens, algum conflito, mas eu não faço a menor pelota do que virá depois. O depois vai vir à medida que eu faço a história existir. Essa é a minha experiência. Se você escreve, diz para mim aqui nos comentários, suas ideias de história vêm pelo Big Bang ou vem geleia geral? Novela, aí ele também traz a definição do que é novela, conto e romance, de forma muito breve. Novela, por tratar de um único conflito com um ou pouquíssimos personagens, tende a ser pequena em número de páginas. Então, não por ser pequena que é uma novela, mas por ser uma novela que é pequena. O romance, por ter um tema unificador e mais de um conflito e, portanto, maior número de personagens, torna-se mais extenso. O conto é o pequenininho. Um personagem ou poucos personagens, um único conflito de ações breves. A crônica é mais curta ainda que o conto, a depender, né? E ele termina na página 28, esse primeiro capítulo, falando sobre as atitudes as atitudes do ficcionista. Estou gostando de reler, como estou escrevendo, estou aprendendo.
estou me envolvendo mais aqui com os ensinamentos. O professor Luiz Antônio é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e isso aqui faz parte das aulas dele de escrita criativa. Então, esse manual aqui, apesar dessa linguagem mais fácil, mais, muitas vezes até informal, tem muita carga de técnica, de pesquisa. Então, se você puder adquirir esse livro para ter um pouquinho, né, ter por onde começar, acho que vale muito a pena. Como eu te falei no início do vídeo, eu já tinha terminado a leitura quando eu me pretendi reler o livro e agora fazendo esse projetinho. Eu te convido então para a próxima aula do professor Luiz Antônio, quando a gente vai tratar exclusivamente do personagem. Esse capítulo é longo, então te prepara. Eu vou ficando por aqui no nosso projeto. Se você está gostando, deixa o seu like e fazer o YouTube entender que o conteúdo que a gente tem produzido aqui no Imersões Literárias é um conteúdo relevante. Se você está chegando por aqui agora, chegou de paraquedas justamente nesse vídeo, já se inscreve e bota o sininho aí para tocar, para você ficar atento toda vez que eu subir um novo vídeo. A gente tem outros vídeos aqui no canal de indicações de leitura, coisas que eu gostei, coisas que nem tanto. Fica à vontade para maratonar. E eu te espero no próximo vídeo, quando eu trago outra história para te contar. Um beijo!